Tá gravando. Então, gente, muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa live. A gente vai falar sobre desmistificar o voluntariado e para a gente é uma alegria, a gente faz isso na Glocal, nos ciclos de aceleração, né? Nós temos ciclos de aceleração, geralmente 2 por ano. Esse ano, por causa da pandemia, a gente só fez um, mas nós aceleramos organizações de impacto. Na verdade, a gente acelera as pessoas e não os projetos, né? Os empreendedores e as empreendedoras que estão à frente dos projetos, para que, através das ferramentas que a gente oferece, que são conhecimento empreendedor, mentoria e promoção do trabalho em rede, através dessas ferramentas, esses projetos consigam chegar mais longe, alcançar mais pessoas, gerar mais impacto, serem financeiramente sustentáveis. Então, eu sou a Juliana, eu sou a diretora da Glocal Aceleradora, e para a gente é uma alegria receber vocês aqui, e essa é a nossa missão, capacitar as pessoas para fazerem mais e melhor, né? E aí a gente está no intervalo entre os ciclos, né? Nós entregamos o terceiro ciclo de aceleração, a gente já acelerou 31 organizações diferentes, 79 empreendedores. Então, a Ivani, que está aqui, a Flávia, foram aceleradas por nós, o Jaime fez o nosso terceiro ciclo como ouvinte. E aí a gente está nesse intervalo entre os ciclos, mas a gente queria continuar oferecendo conteúdo para as pessoas que continuam precisando de ajuda, e agora numa configuração totalmente diferente, né? Por causa da pandemia, as atividades foram para o modo online, e assim, nós da Glocal estamos fazendo tudo online, mas os projetos sociais também tiveram que fazer essa mudança para o online, e aí é um desafio, porque é tudo novo, aí muita gente perdeu completamente os voluntários, já não tinha muitos e aí perdeu, então a gente mapeou aí as maiores necessidades, que eram captação de recursos, né, porque obviamente, sempre que a gente perguntar para o empreendedor social do que ele precisa, eu vou falar dinheiro e voluntários. E aí, essa é a nossa segunda conversa, a gente está falando sobre voluntariado. E hoje a gente está recebendo o Simval Júnior. O Simval é um dos fundadores da Glocal, ele sempre esteve à frente da parte social da Glocal, além disso, ele é fundador do Expresso Ação, ele é pastor também, e é empreendedor social, tem uma startup de impacto, e está à frente de vários outros projetos sociais, então está no DNA dele, faz trabalhos de impacto através do trabalho voluntário há mais de 20 anos, então é alguém que domina essa arte aí de mobilizar, engajar e comprometer voluntários, que é o que nós queremos, né? Como fazer tudo isso, manter as pessoas comprometidas. O Rafa chegou aqui e falou assim, eu sou voluntário em vários lugares, mas ainda não muito comprometido, então como a gente compromete o Rafa e todas essas pessoas, é o que a gente vai ouvir. Simval, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui e vamos te ouvir. Legal. Bom, gente, vou contar algumas experiências pessoais que eu tenho e algumas coisas que a gente vai aprendendo na caminhada com o voluntariado. Antes da gente entrar no assunto, eu contar para vocês a minha primeira experiência com de trabalho voluntário. Anos atrás, eu estava muitos anos atrás, né? Minha esposa, ela estava eu trabalhava com cinema e televisão, e por que eu fui parar no terceiro setor do jeito que eu estou, né? Eu gravava um programa de TV, chamava Gente que Faz, um documentário, e ele passava um pouquinho antes do Jornal Nacional, e depois eu trabalhei na Petrobras também fazendo um documentário, e eu viajei o Brasil todo gravando esse documentário. Nas primeiras equipes eu fazia a captação de áudio, depois trabalhando, então, já fazendo as imagens também. Mas aí viajei o Brasil todo contando um monte dessas histórias. Eu trabalhei em várias campanhas políticas também, que eu viajei para esses lugares de extrema pobreza e miséria do Brasil. Mas uma das coisas que é interessante nessas experiências é que eu comecei a perceber, né, que as pessoas elas tinham uma história de uma família, de uma pessoa, de um grupo organizado. A coisa que eles faziam era uma coisa
tão impactante que mudava a história de um bairro, de uma região, de uma cidade ou de uma causa, né? Então, diferentes lugares do Brasil, mas sempre tinha uma pessoa que decidia que ia viver por uma causa e aquilo mudava tudo, mudava a história e mudava o lugar. E eu viajei a trabalho, né, gravando esses personagens. E nesse tempo, né, eu tenho uma vida, né, de igreja, entendo minha vocação como uma vocação pastoral, mas nesse tempo eu estava trabalhando, simplesmente trabalhando. E eu olhava para aquelas coisas e via aquela transformação e aquilo era incrível. E quando eu olhava para a minha igreja e via que a minha igreja estava nem aí para essas coisas. Não do jeito que aquelas pessoas estavam. E quando então eu estava vivendo, eu estava numa fase longe dessa relação com a minha igreja, e na hora que eu começo a olhar mais para aquele pessoal ali na igreja, eu vejo que o pessoal estava carente de causa. E eu começo a me organizar e descobrir coisas que a gente pode fazer, né? Coisas que a gente poderia fazer. Minha esposa estava fazendo um curso na faculdade teológica, na faculdade de teologia, e ela me convidou para um final de semana de um trabalho que a gente tinha que fazer. Parte do trabalho era ser voluntário no Hospital São Paulo. E eu fui, então, ser meu primeiro trabalho como voluntário da capelania do Hospital São Paulo. E o que aconteceu foi que quando a gente chegou lá na capelania, o responsável lá, o capelão do hospital, falou para nós, tem uma... Para cada um, né? Cada um ganhou o seu paciente era alguém que estava em algum lugar que precisava vir para a reunião que ia ter na capelania. E eu fui buscar uma paciente que estava de cadeira de rodas, ela tinha minha idade, tinha feito uma cirurgia na cabeça, e eu vim empurrando a cadeira de rodas dela, e ela me agradecia a cada 2 minutos, ou cada minuto. Ela me agradeceu, sem certeza, assim, no mínimo umas 30 vezes, indo e voltando. E ela, eu fico falando da cirurgia, que eu não sei se ela agradecia e esquecia, né, porque fez cirurgia na cabeça, esquecia e falava de novo, ou porque ela estava muito agradecida mesmo. Eu estava empurrando aquela cadeira de roda, ele chegou lá na capelania, teve uma reunião bem simples, nada demais, e uma das meninas lá da nossa igreja tocou uma música, dessas músicas bem conhecidas de igreja, e eu estava muito emocionado. Hoje eu fico emocionado mais fácil, mas naquele tempo eu estava zero de emoção. Eu era outro tipo de reação nessa relação com as pessoas, e naquele ano eu fiquei tremendamente emocionado, e eu estava só sendo voluntário, empurrando uma cadeira de rodas. Aquela moça terminou ali naqueles 15 minutos, eu empurrei a cadeira de rodas de volta, e quando eu estou empurrando de volta, eu tenho uma sensação de bem-estar que eu não consigo descrever. Eu consigo descrever baseado em outras vezes que eu já senti isso, sendo voluntário naquilo que faço. Mas eu me senti tão completo, porque, assim, aquela moça, eu escrevi um texto sobre isso já, e, na verdade, quem estava me empurrando para o voluntariado e para o serviço era aquela moça. Eu não sei o nome dela, mas era ela quem era responsável por mim. Não, eu estava empurrando a cadeira e ela estava me empurrando para a vida. Então, eu falo que a primeira semente, a semente do que o Expresso Ação, a organização que a gente fundou junto, porque a Juliana é fundadora do Expresso Ação também, ela não fala isso, né? Mas ela é da nossa equipe, da diretoria aqui também. A gente estava começando um movimento que a gente não tinha ideia. Mas aquela moça, ela plantou essa semente sendo alvo do serviço voluntário. E na hora que eu estou empurrando a cadeira de rodas, chego lá e eu estou emocionado por estar fazendo um serviço que valia a pena mais que ficar dormindo em casa do que jogar futebol no sábado de manhã. Fazer qualquer coisa era melhor, aquilo ali tinha muito sentido. Aquilo foi a primeira vez que eu fiz um trabalho voluntário onde eu tinha uma coisa para fazer, que eu sabia o que era, e aquilo que eu fazia, aquela pessoa que estava recebendo não se quisesse pagar, não teria como. E se ela pega a bolsa dela e tenta pagar, e ela tenta procurar algum dinheiro lá para me pagar, eu não aceitaria. Aliás, se quisesse me pagar, eu ia cobrar a minha diária de trabalho, porque eu estava acostumado a trabalhar como freelance, que cobra para fazer essas coisas. E, de repente, ali eu estou fazendo uma coisa que eu não cobro, mas eu sinto um prazer muito grande, muito maior do que trabalhar. Muito maior do que estar fazendo qualquer outra coisa, eu queria mesmo era estar ali participando. Então,
Essa foi minha primeira experiência de voluntariado e eu tenho feito isso durante muito tempo e tenho tocado a vida de muitas pessoas. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês e esse vídeo ele é um clássico, um vídeo indiano clássico que talvez você tenha visto. E eu fiz uma pesquisa na última vez que eu estava fazendo a palestra do voluntariado, eu não sei se foi ano passado, não sei se foi no ciclo passado, não me lembro exatamente. Mas na hora que eu mostrei esse vídeo, eu fiz uma pesquisa e perguntei ao pessoal quem tinha visto. E eu fiquei surpreso, porque para quem está vivendo bastante tempo no terceiro setor, tem algumas coisas que a gente vê e vê bastante. E tem outras coisas que passam despercebido. Como esse vídeo é um pouco mais antigo, é possível que você não tenha visto. Mas eu quero que você veja e logo depois eu retomo aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que vocês estejam vendo. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल। क्या बात करता है? क्या ऊपर से जाएगा? क्या ऊपर से जा जा। I hate this duty. कुछ करो ना। मैं वहाँ जाके क्या उखाड़ लूँगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे हो। कौन तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। कैसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Gente, agora eu vou falar desse vídeo. Falar desse vídeo, falando, olha só, o que o poder público faz quando um problema está na frente dele. O poder público está ali, ele está presente, mas não está fazendo e não está resolvendo. Olha, as pessoas sabem o que está acontecendo, eles estão vendo o problema, discutem o problema, mas parece que tem alguém que tem que ser aquela pessoa que vai empurrar a cadeira de rodas. Aquela pessoa que vai tomar a iniciativa. E a iniciativa, talvez seja essa iniciativa, que é a pequena iniciativa, a iniciativa que parece insignificante, que é a ação que você está fazendo onde você está. Essa ação que você está fazendo onde você está, ela funciona como um exemplo que as pessoas o tempo todo estão olhando e precisando que seja seguido, né? E é engraçado que quando alguma coisa está errada, até o clima está ruim, né? Até o ambiente tem clima ruim. As pessoas estão olhando para ver o que vai acontecer. Mas quando tem alguém comprometido com a mudança,
comprometido com a tese de mudança, comprometido com a transformação social, a gente tem um fenômeno que acontece. E esse fenômeno começa a chamar a atenção de todas as pessoas, de diferentes classes sociais, de diferentes posições. No primeiro momento, você tem um grupo de iguais, pessoas que são iguais a você, talvez a sua igreja, talvez seu grupo de amigos, talvez a faculdade, talvez pessoas da sua família, são pessoas iguais a você. Mas isso tem um efeito poderoso que começa a atrair mais pessoas para esse tipo de coisa. Você tem gente que é atraída, mas é atraída para um alvo em comum. Então, para o voluntariado, você precisa ter um alvo em comum, precisa ter uma descrição de trabalho que acaba atraindo as pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes religiões. Esse homem com turbante é Sikh. Ele não é da mesma religião dos outros. Alguns têm visual ocidental, outro, né, o cara do chap-chap, o cara que tem um carro, todo mundo começa a fazer. E quando a ação acontece, muda o clima nos relacionamentos das classes sociais, no relacionamento das religiões, e o poder público está aí, ó, dormindo ainda. Nem sabe o que aconteceu, que muda tudo. Então, prepare-se para viver essa aventura no terceiro setor e cuidar das pessoas. Talvez você seja esse menino aí, né? De algum jeito você seja um menino servindo, né? Ou apontando para um problema. Eu olho para esse vídeo e vejo algumas coisas, né? Tem algumas pessoas de classe social tão alta em relação ao que eu tenho feito que eu me surpreendo que elas aparecem para querer fazer alguma coisa junto, né? A gente teve um trabalho voluntário de americanos que vieram para cá para fazer um trabalho com a gente, e a gente teve, num dos nossos projetos, de voluntário de curto tempo, né? Por 3 dias, mas é isso que acontece. A gente teve a filha de um dos sócios, na verdade era da maior cota, né? A Delta Airlines. Então, isso vai acontecer. A gente vai receber essas pessoas. E essas pessoas vão receber uma vez que você tenha um plano de ação, que você tenha uma descrição do que precisa ser feito. Esses voluntários aparecem. Essas pessoas vão aparecer. Se você tiver isso, as pessoas vão aparecer, você faz isso de forma contínua, essas coisas acontecem. Então, define, né, o teu espaço de atuação e começa a fazer isso. Mas tem algumas coisas que a gente precisa saber e estar preparado para isso. Vou colocar aqui uma apresentação. Mãe, você já começou a tua reunião aí? Deixa eu ver. Um pouquinho de chá, mas eu não consigo levantar. Vocês estão vendo o PowerPoint? Sim? Sim. Então, vamos lá. O vídeo que eu mostrei para vocês, tem um texto. Esse texto bíblico aqui, ele ajuda a gente a compreender, né? Ele está numa das versões da Bíblia, numa versão que está mais poética, a gente tem essa leitura aí. Então, olhei de novo para toda a injustiça que existe nesse mundo, vi muitos sendo explorados e maltratados. Eles choravam, mas ninguém ajudava. Ninguém os ajudava porque eles tinham os seus perseguidores, tinham o poder ao seu lado. Gente, a gente vai ver muitas injustiças acontecendo e a gente vai ver que a gente é aquele que é portador da justiça. E muitas vezes o que nós estamos fazendo vai tocar, de alguma forma, aquilo que não é aceitável para muitas pessoas. Por exemplo, nós construímos um centro como que a gente chamou de centro de paz, uma casa de paz. Nós construímos uma casa de paz no meio de uma favela. A favela do Buraco Quente aqui. E eu estava na reunião do conselho de uma igreja que estava para decidir se apoiava financeiramente ou não a construção desse centro de paz. E aí começou a discussão e parte das pessoas que eram do conselho começaram a dizer que não podia, que a gente não podia fazer isso, porque aquele terreno não era um terreno que a gente podia comprar, porque era um terreno invadido. Na verdade, era um terreno da prefeitura, né? Era um terreno invadido, que a gente não podia... Como que a gente podia construir alguma coisa lá? Como que a gente podia ter alguma coisa nesse lugar? E ficou essa discussão. Bom, aí teve alguém que foi esse menino, ele foi o menino dessa história aí,
ele pegou a economia da família dele e comprou a propriedade lá, e nós mobilizamos voluntários para construir. E foi construído enquanto o metrô não desapropriou a favela, tinha uma casa de paz no meio da favela. E tem muitas, muitas histórias de transformação que foi a partir daquela casa de paz. Então, a gente vai ter, de muitas formas, a gente vai esbarrar na injustiça. Vai esbarrar na justiça. Ah, mas não tem escritura, não vai ter escritura para construir uma casa no meio da favela. Pois é, mas ali tem gente precisando. E se a tua causa merece esse passo, que é de fé, você vai perceber que você tem que enfrentar essas questões da injustiça desse mundo. Você vai ter que encontrar, né, algum jeito de fazer a proteção legal acontecer, mas enquanto isso você vai estar nesse ambiente onde o campo é muito cinza, né? Você não tem 100% de segurança, né? Aquele lugar foi desapropriado da mesma forma. Quando desapropriou as casas, teve que pagar, quem era dono das casas receberam, né, a desapropriação, e a organização, porque não era um morador, não recebeu nada. Isso tem a ver com aparente, né, injustiça. Mas é isso que a gente vai enfrentar. De algumas vezes você envolvido com a transformação do nosso país, a transformação das nossas cidades, vai enfrentar situações que a gente não consegue segurar e falar assim, isso aqui está 100% desse lado ou 100% daquele. A gente vai ter que fazer esse enfrentamento e, ora, a política do nosso país vai estar, parece que, contra tudo que é de bom para a vida das pessoas. E a gente vai ter que fazer esse enfrentamento. Continuando, então, o nosso produto, né, do terceiro setor, ele não é alguma coisa que a gente pode dizer que pode ser medido, né? Nosso produto, né? Como o Peter Drucker, esse homem é das referências de administração, né? do mundo, né? Se para cada área tem um papa para administração, esse é um dos caras que é a maior referência aí, né? O produto de um terceiro setor é um paciente curado, um jovem que se transforma em adulto com respeito próprio, alguém que olha para o futuro e sorri, né? Então, os beneficiários que nós temos são pessoas que podem sorrir porque nós estamos ativos na transformação da nossa cidade, na transformação daquela região, daquele bairro onde nós estamos envolvidos. Então, quando a gente está envolvido nesse tipo de coisa, a gente está fazendo isso. Então, muitas vezes, as pessoas vão pedir número, pedir relatório para a gente, e a gente vai conseguir dar esse número. Mas é você que vai encantar não só a sociedade civil como um todo, né? Não só como relatório que leva para a aceleradora, no caso, um relatório que você leva para um patrocinador, mas você vai encantar o teu voluntário, porque é isso que a gente quer ver. A gente quer ver gente transformada, a gente quer ver gente que está sorrindo, a gente quer ouvir a gratidão de uma mulher na cadeira de roda, a gente quer que o nosso trabalho tem rosto, o nosso trabalho tem vida, o nosso trabalho tem resultado. O resultado, muitas vezes, ele pode ser medido em 6 meses, mas a transformação ela é de médio e longo prazo. Tem coisa que a gente vai ver daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, coisa que a gente está fazendo hoje, fazendo agora, ativo na transformação social. Uma das coisas sobre os setores, né? Eu acredito, aqueles que passaram pela aceleração ouviram sobre isso, eu quero passar rápido aqui, para a gente olhar para os setores, né? Conhecer aqui os setores socioeconômicos da nossa sociedade, né? O primeiro setor é o governo, o segundo é as empresas e a sociedade civil organizada é o terceiro setor. Então, o terceiro setor ele compõe, né, todos os elementos que não estão dentro de empresa e nem dentro do governo. Então, aí tem uma legislação muito complexa no nosso país. Quem está cuidando aí da sua organização sabe muito bem disso. E ainda tem o quarto setor. Vou falar com mais detalhes, com um pouquinho mais de detalhe agora. O primeiro setor, então, é a política, os serviços e a legislação, os serviços do governo. Então, recurso público para fim público. Então, a gente sabe que a segurança, no nosso país, a gente tem segurança, saúde, educação. Esses 3 elementos a gente tem como garantia, é um direito do cidadão no nosso país, mas a gente ainda tem outros serviços que compõem, por exemplo, na área social, a seguridade social, a aposentadoria, e todos esses elementos ainda estão aí como um composto de direitos que
é possível entregar para os cidadãos do nosso país. O segundo setor, então, o setor socioeconômico, é bens e serviços, e as empresas, os profissionais liberais, as pessoas que atuam, né, na livre iniciativa como empregados, como colaboradores, e esses recursos é para dar dinheiro para alguém, né? Recursos privados para fins privados. Então, alguém enriquece com isso. Alguém que contrata você para trabalhar como colaborador, como empregado, então ele só contrata você se ele vai ganhar de você 5 vezes mais, 10 vezes mais do que você vale. Então, você vai ganhar um salário lá de R$2.000, bom, a expectativa é que você produza R$20.000 ou mais. Alguns ganham nenhum, né? Eu coloquei aqui numa proporção de 10%, tem gente que a proporção de produção de bens, de serviço, de riqueza, de resultado é muito maior que isso. Então, esse é o setor socioeconômico, a lógica dele, né, no nosso país, como o capitalismo é o modelo de negócio, é o modelo que nós temos, né, econômico, a gente tem todas as seguridades, né, toda a segurança que a democracia dá e que as leis são dadas, né, num Estado controlado. Nós temos, eu acredito que o Estado tem que controlar essa questão. Alguns podem pensar diferente. Por que eu acho isso? Porque capitalista selvagem vai, daqui a pouco, estar escravizando a gente. Capitalismo selvagem, daqui a pouco, tem alguém que está abrindo uma loja dizendo: vou dar R$100 para quem quiser trabalhar aqui e vou empregar 10 pessoas. E o nosso governo diz não, hoje, né? Por enquanto. A lei trabalhista do nosso país diz não, você não pode fazer isso. Você vai empregar uma pessoa pagando R$1.000. Você não pode empregar 10 pessoas pagando R$1.000. Então, mas aí o empresário, né, capitalista selvagem, vai dizer assim: mas eu vou demorar muito mais para crescer. Aí o governo vai dizer: vai demorar, mas quando você chegar lá, você vai levar pessoas com você. É essa a ideia, então, da gente ter um Estado que controla a economia. Então, por isso, penso que é melhor a gente ter um Estado controlando a economia, e se a gente tiver livre mercado, completamente livre, a gente vai ter problemas. Eu acredito e tenho visto assim, porque os poderosos têm o poder ao seu lado, né? Falei agora há pouco, e tem muita gente sofrendo no mundo todo, né, para isso ser mantido. Por exemplo, a gente conhecendo, por exemplo, todo mundo fala do modelo de economia dos Estados Unidos. É muito legal e tal, mas o mundo inteiro paga o preço para os Estados Unidos ser o que ele é. A gente sabe disso. Porque até a gente, eu não sei quem de vocês já pôde ir para os Estados Unidos ou para algum país do primeiro mundo, quando você vai para lá, você compra lá uma camisa de $5, alguém está pagando por isso. Nós pagamos por isso. Alguém paga por isso. Alguém no mundo paga para que a camisa lá seja $5. Alguém paga, ou está trabalhando de graça, tem alguém pagando. Então, não dá para a gente ter um sistema como aquele dos Estados Unidos no mundo todo. Só dá para ter aquilo lá nos Estados Unidos, porque se o mundo todo for daquele jeito, entra em colapso, porque alguém paga o preço, ou seja, alguém não ganha o que merece para que camisetas de $5 sejam vendidas. É isso que a gente tem que fazer. Então, por isso que eu acredito que o Estado precisa controlar a economia. E a gente a gente vê isso acontecendo de diferentes formas. Não é uma discussão aqui sobre economia, mas é a minha perspectiva sobre esse assunto. E o terceiro setor as organizações civis, é a nossa parte, a área onde eu tenho trabalhado há mais de 20 anos. As organizações voluntárias, as organizações de empresa, os sindicatos, os clubes, as igrejas, os hospitais, parte das escolas, porque muitas escolas são negócio, mas parte das escolas elas também se enquadram aqui, faculdades, universidades, parte delas se enquadram aqui, parte não se enquadram. Então, é interessante pensar em universidades. Algumas das universidades, elas são negócio. Elas estão no segundo setor. Parte das universidades estão no primeiro setor. E parte das universidades estão no terceiro setor. Então, a gente vai ter essa dificuldade de definir, de novo, aquele campo tão preto e branco, assim, né? Então, por exemplo, a FAAP é uma organização que, há algum tempo atrás, perdeu o seu direito de filantropia, porque... Bom, vocês sabem, né? FAAP custa £5 lá para você fazer administração. Então, imagina que o que de filantropia vai ter? Ela vai precisar dar bolsas numa proporção para conseguir ter o direito de filantropia. E a gente sabe que isso aí, num país como o nosso, cheio de gente muito ativa no quarto setor, que eu vou mostrar daqui a pouco, vai ter confusões nesse campo, né? Então,
vai ter facilidades para conseguir o direito de filantropia, quando, na verdade, essas organizações grandes estão só usando esse direito para aumentar o lucro. Então, a gente vai encontrar uma dificuldade grande nesse campo para as organizações menores como as nossas existirem e captarem os seus recursos, enquanto organizações que são organizações pequenas como a nossa captarem seus recursos, enquanto organizações que são maiores e até aproveitam de outros acessos que elas têm para garantir o direito de filantropia quando, de fato, não estão fazendo aquilo que nós fazemos. Porque o que nós fazemos como terceiro setor é garantir que a gente mobilize voluntariado para a gente ter a pessoa que está ali como prestador de serviço remunerado, ela geralmente tem um salário achatado e a gente luta com isso o tempo todo, enquanto tem algumas organizações que a gente percebe num simples olhar que é muito diferente a situação, está em outro patamar, em outro tipo de movimento. Então, essa pesquisa que eu estou colocando para vocês aqui é de 2012. 1,5% do PIB era movimentado pelo terceiro setor. Agora a gente está numa crise econômica, eu duvido que seja tão diferente disso. E o quarto setor, a gente não chama isso como um setor socioeconômico para valer. Então, por isso que está colocado ali em pontilhado, porque, na real, a gente não assume desse jeito. Mas movimenta muita grana, né? Hoje mesmo teve um assalto lá em Criciúma, não sei se vocês viram no noticiário, um assalto cinematográfico, né? Meteram bala no pelotão da Polícia Militar, fecharam as ruas, sequestraram pessoas, um assalto daqueles que é história de cinema. A quantidade de pessoas envolvidas e quanto o dinheiro ficou espalhado pela rua, parecia um tipo de La Casa de Papel, né? Tal era o planejamento para que aquele crime acontecesse. Então, tem muitas teorias aí, não vou pegar nos detalhes disso, mas tem muitas teorias já do jeito que eles fizeram para que ninguém chegasse, para que a polícia não chegasse até eles. Então, tem toda uma armação, mas isso é um setor socioeconômico. Alguém está planejando, está armando situações para que o crime organizado aconteça. Nós temos as milícias, nós temos as máfias, né? Aqui em São Paulo, a máfia mais conhecida aqui de São Paulo é o PCC. A gente não chama como máfia, mas é a melhor forma da gente dar esse nome. E todos nós que trabalhamos no terceiro setor, hoje, todos nós que trabalhamos no terceiro setor, né? A gente, aqui aqui do Grajaú, né? O Henrique, do Grajaú? O Jaime. Jaime, tenho certeza, Jaime, nunca falei com ele sobre isso, mas tenho certeza que trabalhando no Grajaú, ele sabe quem é o cara do PCC lá no Grajaú e já teve que provavelmente conversar com os caras por causa do tipo de trabalho que você está fazendo. É isso, Jaime? De algum jeito. Sim. Na verdade, quando a gente foi começar o trabalho, foi por meio do contato deles, né? Tipo assim, por conta do movimento que tinha lá, e eu sempre tenho amizade com o pessoal do bairro, da região. Cheguei até ele e ele falou, não, pode fazer aí que tá tranquilo, que não é coisa boa para as crianças aí. Então, nos nossos projetos aqui, no Expresso Ação também, nós fazemos, os nossos projetos acontecem nas quebradas aqui de São Paulo, nas periferias e nas favelas, e não tem nenhum projeto nosso que acontece sem que a gente tenha que conversar com o PCC. O que é isso? Um setor socioeconômico, porque, assim, eu fui lá conversar, alguém fala assim, mas você foi pedir autorização? Gente, tem lei que não está escrita. Tem conversa que você precisa ter. Tem conversa que você vai precisar ter. Então, quem está ativo nesse campo vai precisar ter essa conversa, e cada região do nosso país vai ter um tipo de relacionamento que a gente vai precisar fazer. Tem tem a lei que está estabelecida, né, no Estado de Direito como o nosso, mas tem outras coisas funcionando e a gente faz parte desse ecossistema. Então, a gente está chamando de setor socioeconômico porque, de algum jeito, a gente toca isso aí, a gente vê a corrupção acontecendo. A gente sabe que o crime organizado está perto da gente. A gente sabe onde é a boca dos nossos bairros. Todos nós aqui sabemos onde é a boca do seu bairro. Se você não sabe, é só prestar atenção. Você vai logo ver, vai descobrir aonde é a boca do seu bairro. Você sabe onde é. Então, se a gente sabe onde é, a polícia também sabe onde é. E por que a polícia não fecha aquela boca? E por que aquilo não para?
Se tem Cracolândia na nossa cidade, por que a Cracolândia não acaba? Porque, teoricamente, é só tirar a pessoa que vende a droga. Na teoria, parece isso. Por que isso não acaba? Porque nós estamos falando de poder econômico. Nós estamos falando de poder econômico. Quando nós falamos de poder econômico, nós estamos falando de alguma coisa que não é desse jeito, tão direto assim como eu estou falando. A gente tem que lidar com isso. Isso são os poderes desse mundo. Né? Eu sou cristão, então os poderes desse mundo, a Bíblia aponta para a gente dizendo que é uma potestade, é um poder sobrenatural que há, que controla as coisas. E a gente percebe, sabe disso. É um controle que a gente percebe acontecendo também. Mas, continuando. Então, indo agora diretamente para o trabalho voluntário. Então, a gente está dentro do terceiro setor, consciente e ativo numa sociedade onde tem tantas expressões, né? A gente descobre lá qual é a causa que a gente vai atacar. Aquilo que interessa para a gente, né? O trabalho no hospital, né? O trabalho com visita usando a arte do palhaço no hospital. O trabalho com adolescentes, pré-adolescentes, com meninas em situação vulnerável, meninos em situação vulnerável. Qual é a área? Qual é a causa que você vai agarrar e vai fazer? Então, essa é a ação que você vai definir. E uma vez que você definiu o teu campo de atuação, você vai convidar pessoas para o trabalho voluntário. E o que é esse trabalho voluntário? Trabalho voluntário é algo que tem que ser exercido, é uma ação de qualidade, não é uma coisa que qualquer um pode fazer. Ele precisa de compromisso, ele precisa de competência, tem que ser eficiente, ele é duradouro e ele é uma expressão de cidadania. Então, você fala assim, mas os meus voluntários não são assim, não. Meus voluntários são tudo qualquer nota, não fazem os negócios direito, eles não têm compromisso nenhum, eles são tudo incompetentes, não sabem de nada. E eficiência é um negócio assim que parou longe, os caras nem chegam na hora e abandonam o negócio no meio. E, enfim, é triste, mas é isso. Bom, gente, o meu papel de desmistificador do voluntariado aqui é dizer para vocês que até o trabalho voluntário a gente precisa ensinar. As pessoas não sabem, elas não sabem o que é trabalho voluntário. Elas pensam que trabalho voluntário é um negócio que eu faço se der vontade. Se der vontade, eu faço. Então, a pessoa se inscreve para ser voluntário na sua organização, e aí, quando ele está lá inscrito como voluntário, ele pensa, você fala para ele, toda terça-feira a gente vai começar às 18 horas. E aí, quando dá 18 horas, está na casa dele, ele fala, hoje eu não vou. E te avisa na quarta que ele não ia ontem. Esse cara, eu quero dizer um negócio para você, dispensa ele, tá? Você fala assim, legal, que bom que você está interessado aqui. Uma hora que você tiver um tempinho, você vem aqui conversar comigo. Mas desse jeito não é legal você trabalhar comigo, não. Você precisa de gente que é comprometido, né? Exercido com compromisso e competência. Então, quando a gente recebe um voluntário, a gente precisa definir limites. Na verdade, qualquer relação, qualquer relacionamento, você precisa de fronteira e limite. Qualquer relacionamento, qualquer um. Casamento, namoro, até ficante. Até relacionamento de ficante tem limite. Né? Qual é o limite do ficante? É só ficar, não tem compromisso nenhum. Tem limite, está definido, tem um negócio, você está ficando, não tem nada. Até isso tem limite. Então, para voluntário trabalhar na nossa organização, tem que ter limite, tem que ter compromisso. Então, vocês precisam, quando convidar um voluntário, tem que ter termo de voluntariado. Aliás, se você é voluntário em algum lugar, você precisa assinar o teu termo de voluntariado. Aliás, é uma coisa, né, a Juliana, para mim, a Juliana tem, para mim, um termo de voluntariado que eu assino da Glocal. Eu sou um dos fundadores da Glocal. Isso que a gente está realizando, a Glocal Aceleradora, isso que a gente está realizando, eu sou um dos idealizadores. Eu pensei nisso. A gente fez um montão de coisa, mas não quer dizer que porque pensei nisso, porque sei como funciona, porque eu estou lá dentro, porque a gente vai ter uma reunião daqui a pouco, a gente vai discutir detalhes da aceleração, a Juliana e o pessoal que trabalha na equipe vai mandar o relatório financeiro e eu vou ver quanto que cada um da equipe contratada vai receber, eu vou discutir se dá aumento ou não dá aumento,
vou falar sobre orçamento, falar sobre captação, vou numa reunião importante com o diretor de algum lugar, eu vou nessa reunião. Não é porque sou isso e de algum jeito tem alguma importância na organização que não sou alguém que assina o termo de voluntariado. Estou fazendo isso voluntariamente. A Glocal não me deve nada, faço isso por prazer. Mas faço isso com competência. Faço isso com compromisso. Faço isso no horário, né? A Juliana me chamou aqui para dar palestra, numa palestra como voluntário. Eu estava aqui no horário que ela disse, 5:07, preciso que você entre. Como voluntário, palestrante, 5:07, cheguei aqui e a minha palestra estava preparada, preparei esse PowerPoint, dei uma revisada nele 1 hora antes, fiquei olhando o que era legal de falar aqui para vocês, preparado para fazer o melhor que eu posso fazer como voluntário. Se você é voluntário, diretor voluntário, voluntariamente diretor da organização que você faz parte, você deve preparar o termo de voluntário teu mesmo, para você assinar. Se você tem gente voluntária, você deveria fazer isso. E faça uma pequena descrição de função. Porque a coisa mais difícil que tem, aí, Rafa, você falou que é voluntário em algumas organizações. A coisa mais difícil que tem, Rafa, não é chegar num lugar e você não saber o que você vai fazer? E eu aposto que você já chegou num lugar e você não sabia o que fazer. Você chegou lá e você ficou vendidaço, assim. O cara falou, vamos tomar um café? Você tomou o café e depois do café não sabia mais o que ia fazer. Parece que você foi lá trocar uma ideia, uma visita. Isso é desanimador demais. Então, você, quando definiu o trabalho voluntário, colocou lá o termo de voluntariado, coloca o termo para o cara assinar e uma pequena descrição do que ele vai fazer. Ele é recreador. Né? Ele é auxiliar de serviços gerais. Você descreve como tem trabalho, você descreve, faz uma entrevista. A Juliana entrevista todo mundo, né, Ju? Os voluntários que vão trabalhar na Glocal têm que passar por uma entrevista com a Ju. E a coisa impressionante, a gente estava fazendo entrevistas, uma vez o voluntariado, e a gente entrevistou o Felipe Antunes, ele deu palestra para vocês, a gente entrevistou o Felipe, para ver se ele podia ser voluntário nosso. A gente entrevistou o Thiago Carneiro. O Thiago Carneiro é um cara que é diretor de criação de uma agência top aqui de São Paulo. A gente entrevistou ele, ele queria ser o ex-design nosso. A gente entrevistou ele. Aí ele podia mandar o currículo e falar, pode vir, mas a gente entrevistou. Mas você é diretor, mas que tempo você vai ter para fazer isso? Como que você vai conseguir tempo para fazer isso? Eu trabalho, eu tenho liberdade nos meus horários, eu posso fazer tal coisa, em tal dia eu posso sair mais cedo, eu posso vir para cá, posso ficar junto com vocês na reunião que precisar, eu tenho controle. A gente precisa ouvir isso. Porque a pessoa pode ser voluntário, mas aí você descobre que o tipo de trabalho dela é impossível. E os voluntários têm algumas coisas que a gente tem que saber. Tem voluntários na sazonalidade. Então, qual é o teu projeto que é sazonal? Funciona no sábado. Primeiro sábado de cada mês a gente faz tal coisa. Isso é sazonal. Então, você tem o voluntário do sábado para esse trabalho sazonal. Você tem o voluntário contínuo. Contínuo é aquele voluntário que vem 3 vezes por semana, 2 horas. Ou ele é o voluntário da internet, ele cuida da tua web, ele cuida das tuas redes sociais. Ele vai dar 2 horas por 3 dias, 2 horas, 3 vezes por semana. Ele vai fazer isso. E quando ele fizer isso, vai estar descrito lá, você vai criar 3 jogos de arte. Então, vai fazer a arte que na dimensão do Facebook, na dimensão do Instagram, na dimensão das outras redes sociais que você usa, você vai fazer isso. Você vai revisar o texto, você vai ajudar, se é presencial, né? Você vai ajudar lá na recriação e uma descrição do que vai fazer. Isso é muito importante, porque quantas vezes você chega num lugar e dá uma desanimada, assim, a vontade de não ir é muito grande, porque você não sabe o que fazer. Você chega lá e vê na hora. Chegando lá, a gente vê. E quando chega lá, você não vê. Porque é difícil mesmo. E quem é diretor de organização, você sabe, gente, a gente está numa gincana. O negócio está acontecendo sem parar. O tempo todo tem coisa para fazer. Aliás, o tempo todo tem coisa e falta gente para fazer. E a gente está sempre nessa gincana. Mas se você quer ter voluntário e quer ter uma força voluntária competente, você precisa descrever o que eles vão fazer. E essa assinatura no termo de voluntariado vai também colocar a hierarquia. Quem é que vai dar o serviço? Quem é que passa o serviço? Quem é que passa o que precisa ser feito? Né? O Rafa está aqui, eu sei que ele trabalha com vídeo, trabalha com... Enfim, o Rafa ele é músico também, tem várias coisas que o Rafa faz. Mas olha só, ele vai ser voluntário para tirar foto de um evento.
Mas quem é que passa o serviço para o Rafa? Você já pensou se você tem na equipe 10 pessoas e todo mundo vai falar para ele, todas as pessoas podem falar para o Rafa, fotografa aqui e ali, aqui, todo mundo pode falar? Vai ficar muito difícil para ele conseguir trabalhar se ele tiver ali 10 pessoas toda hora puxando ele para um lado. Então, também tem a ordem natural. Para quem, com quem, de quem ele recebe as informações. Isso precisa também estar descrito de alguma forma. E é coisa simples, gente, não é um livro. Em 4 linhas, 5 linhas, você consegue descrever isso e facilita demais. E a sensação da gente se relacionar numa organização onde as coisas estão funcionando é muito boa. A gente tem uma resposta muito grande quando isso acontece. O trabalho voluntário ele não compete com o teu trabalho remunerado. Então, eu sei que tem gente, e acontece bastante quando a gente tem pessoas da terceira idade comprometidas como voluntários nossos. Eles querem estar o tempo todo com a gente. E eles passam lá 8 horas por dia, querendo fazer tudo que a gente fizer, eles querem estar junto. Geralmente, quando a gente tem pessoas que estão numa transição de trabalho, são desempregadas, elas estão nessa disponibilidade, mas, via de regra, a gente tem pessoas da terceira idade sempre querendo dar muito tempo. Então, lembra que nós somos responsáveis pela saúde dessa pessoa. Olha só o que acontece. Às vezes a casa da pessoa está tão chato e tão difícil lá na casa dela que ela não quer ir nem para casa, ela quer ficar na organização com a gente, quer ficar perto da gente. Lembra que isso também é difícil. Eu tenho a minha sala aqui e eu tenho uma porta. E eu quero deixar essa porta fechada. Ela não é para todo mundo entrar aqui a qualquer hora. Porque eu não consigo me concentrar para escrever um projeto, eu não consigo me concentrar para ler nada. Eu estou o tempo todo sendo interrompido se eu não tiver uma porta fechada. Se você tiver voluntários sem uma descrição de função e de horário que ele deve trabalhar lá, ele vai estar batendo na sua porta o tempo todo querendo bater um papo com você. E aí você não descreveu o trabalho do seu voluntário e isso acaba atrapalhando o seu tempo de coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Então, lembra disso. Ele não compete com o trabalho remunerado, então define um horário para que a pessoa tenha a sensação de que é trabalho voluntário mesmo. Tá? E eu acho que o máximo que você poderia colocar num trabalho voluntário é meio período, e nem no meio período, porque o meio período no modelo trabalhista ele é 6 horas por dia. Não seria nem isso. Seria 3 horas por dia, um período. Pode ser de manhã ou de tarde, mas quando a pessoa estiver fora da hora, na tua organização, você fala, você devia estar em casa, né? Sempre lembra disso. Sempre lembre disso. Cuidado, porque tem muita organização levando processo por causa disso, tá? Tome todo cuidado. Isso é muito importante, tá? Tem umas coisas que eu escrevi aqui, mas eu quero seguir para outras informações aqui. As formas de participação são muitas, né? Nas organizações de saúde, de assistência social, de educação, cidadania, diferentes formas. Pode ser o voluntário de campanha, né? Na campanha de doação de sangue. Tem gente que não pode nem doar sangue, mas pode participar na campanha. O voluntário digital é um voluntário que eu não coloquei aqui, mas é uma coisa que dá para fazer. Assinar, né, as petições, quando a gente assina, né, tem várias plataformas para você colocar o teu abaixo-assinado, mas as pessoas que fazem abaixo-assinado é chamado de ser voluntário para assinar. Isso também é voluntariado, viu? Quando você coloca a petição e alguém assina, ou a pessoa manda um e-mail para os amigos falando daquela causa, daquela política pública que você quer trabalhar, isso também é um tipo de voluntariado. A gente tem muitas formas de voluntariado, tá? Formas de participação no voluntariado. A gente tem as que a gente mais conhece, né? Diretamente ligado aos projetos que nós desenvolvemos, mas tem isso que a gente pode fazer também pela internet. As organizações, igrejas e um monte de movimentos que tem trabalho. Eu vou mandar para vocês essa apresentação, que ela é bem grande, é uma palestra que dura 2 horas, com algumas dinâmicas, mas como a gente está fazendo pela internet, aqui não tem como fazer uma palestra desse tamanho e nem fazer as dinâmicas. Eu vou ter que descobrir quais são as dinâmicas. Tem o histórico do voluntariado, né, no Brasil, isso começa desde a história das Santas Casas de Misericórdia, que a primeira foi em Santos, mas elas estão espalhadas em todas as cidades, aí nós temos Santas Casas
de misericórdia, né? Em algumas cidades tem mais do que uma. E onde ficou clássico, né, aquela imagem dos bebês que eram doados para Santas Casas, né, numa roda onde uma mãe podia, de forma desconhecida, ela, como desconhecida, né, ela colocava numa roda, colocava a criança era doada para as damas de caridade ou nas Santas Casas, isso era feito também. E aí, isso é grande e a gente tem alguns números aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa pesquisa aqui, se você escrever no Google, você vai encontrar, é uma pesquisa do IBGE, que em 2017 e 2018 eles compartilharam os dados. 2018 não teve mudança nenhuma, então lembra que a pesquisa do IBGE ela é única e ela é compartilhada, não é completamente, não é inteiro, né, os dados não vêm de uma vez só. Para, lógico, a gente ficar tendo uma relação com o Instituto Brasileiro de Geografia e a gente fica o tempo todo aí consumindo as informações. Mas uma coisa é que em 2017 a gente tinha 7,5, quase 7,5 milhões de pessoas sendo voluntárias, o que é pouquíssimo, né? No ano de 2018 a gente teve novamente um número, e esse número eu vi no Centro de Voluntariado e vi na plataforma Transforma Brasil. Na plataforma Transforma Brasil dizia que a gente tinha uma mudança, mas a nossa mudança chega em 7,8%, então a mudança em 2018 ela ainda é baixa, e a gente tem um alvo, né, seria 62% da população americana faz trabalho voluntário nos Estados Unidos. E a gente tem aqui no Brasil um número muito baixo, né? As mulheres, 5% das mulheres fazem trabalho voluntário e 3,4% dos homens. Então, em 2019, o nosso número aumentou 1% no voluntariado, né? Em relação de 2017 a 2019. Esse dado baseado no Centro de Voluntariado e na plataforma Transforma, onde eu peguei. Eu não sei de onde eles pegaram, porque esses números é muito ruim falar sem... Se não foi do IBGE, se não foi de um centro de pesquisa, é muito ruim dizer isso, tá? Então, eu olhei lá, por isso não coloquei aqui. Esses números que vocês estão vendo aqui são números do IBGE. Esses números que eu estou falando são números que eu vi na plataforma do Centro de Voluntariado e na plataforma do Transforma. Pode ser que eles pegaram de algum lugar legal, assim, mas a gente tem que tomar cuidado com essas pesquisas, que às vezes não é legal. Mas uma coisa que é interessante é que 8% da população que tem formação superior, eles têm interesse ou fazem trabalho voluntário. E a formação mais baixa, até nível médio para baixo, 2,9% da população é que faz trabalho voluntário. Então, tem a ver com formação pessoal, o trabalho voluntário. Então, quanto melhor a formação, mais consciente a pessoa é. E aí eu quero mostrar para vocês um quadro aqui, no próximo ainda. Uma coisa interessante nos dados de 2017 é que a gente lia sobre o voluntariado de forma individual, que é aquela pessoa que acompanha o vizinho ou a vizinha no médico. Aquela pessoa que compra na farmácia para o vizinho ou para a vizinha. Aquela pessoa que faz as compras. Esse é um tipo de voluntariado que existe bastante no Brasil. Eu acho que esse é subnotificado, né? Porque as pessoas fazem esse tipo de trabalho, mas as pessoas falam, não, esse foi um favor. Mas elas não reconhecem, a não sendo uma pesquisa como a do IBGE, se não descrever esse tipo de voluntariado, a pessoa não consegue dizer, eu faço isso, né? Eu dou uma carona, né? Isso é um tipo de forma de voluntariado. Mas 91% das pessoas fazem isso por meio de uma organização, de forma organizada. E principalmente através de igrejas, né? de movimentos mais definidos, assim, né? Dentro de um condomínio, num sindicato, num partido político, escola, hospital, asilo. E os outros locais que a gente está colocando, está em 14,8, são outras, né? Que a gente não consegue definir exatamente. Mas deixa eu colocar para vocês o nível de consciência.
A gente tem o nosso tipo de relação com as pessoas, tem que pensar sempre no nível de consciência, né? Esse quadro aqui eu peguei do livro VLF, Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. O Thiago Matos, ele é um futurista, ele é um empreendedor da perestroika. Você pode pesquisar, tem vários cursos. Então, se você quer comprar um livro sobre empreendedorismo, eu acho que VLF é um dos livros mais legais sobre esse assunto que eu já li. Eu acho, aliás, não já li, é um livro de consulta. Vira e mexe, eu estou lendo coisas que estão lá, porque é um livro muito legal. Mas olha só, gente, pensando no que a gente está fazendo, a gente tem que olhar para isso, pensando que a gente tem um grupo de beneficiários, e o que é, quando você escreve a tua visão, missão, valores do teu projeto, você tem que pensar nesse público aqui. Algumas coisas que a gente tem que precisar estar bem consciente é que a gente está se relacionando, quase sempre os nossos projetos, eles estão trabalhando com pessoas que estão do básico para a sobrevivência. Gente que está preocupado com água e comida é muita gente no mundo todo. E tem muita gente no Brasil que está preocupado com essa, está nesse ponto básico aqui, né? Eu vou ler aqui no básico saúde. Só com água é possível começar a pensar em saneamento básico. E só com saneamento é que é possível pensar em saúde. Eu não sei se vocês viram qual é o tamanho do saneamento básico do nosso país. Mas mais de 79% das pessoas não têm esgoto fornecido pela cidade, pelo poder público. Que significa que as pessoas têm fossa no fundo de casa. Então, a gente pode dizer o seguinte, que os nossos beneficiários, quando você está falando de um terceiro setor de ação básica, ele está nessa divisão entre saúde, sanitário, cidadania e básico, é o lugar que a gente está. Tem várias organizações que estão voltadas para a miséria, no sentido de cuidando de gente que está preocupada com a sobrevivência. Olha só. Alguém fala assim, eu estou fazendo um trabalho voluntário. E você sabe que a pessoa que está fazendo um trabalho voluntário para você é alguém que está brigando por falta de comida na casa dela. Olha como vai ser difícil ela fazer um trabalho para você. Pensa nessa situação de miséria. Ela está vindo para trabalhar para você, como organização, né? Como dirigente de organização, ela está vindo trabalhar com você, mas ela tem uma preocupação que é muito grande, que é muito maior, que é a questão de comida, que é a questão de água. E é muito difícil a gente olhar para isso, mas a gente pensar que 8% das pessoas que têm curso superior estão pensando no trabalho voluntário. A descrição do nível consciência. É só a partir daí que ela começa a pensar em entrar na economia, promovendo o uso de energias limpas e cuidado ao meio ambiente. Aí você fica pensando, mas por que os índios cortam as próprias árvores da Amazônia, as próprias árvores das reservas deles? Por que os índios estão minerando a sua terra? Por que os índios estão matando os bichos lá indiscriminadamente? Sobrevivência. Você consegue pensar na mente, consegue considerar a mente das pessoas a partir daí. Então, os nossos voluntários têm que pensar no seguinte, quando você prepara seu projeto, o seu projeto, para qual beneficiário é? Ele está na linha da sobrevivência, ele está no ponto básico, isso que é na pirâmide. E quando você chama seus voluntários, em que lugar está o teu voluntário? Você deve considerar isso, porque o tipo de comunicação, o termo de voluntariado, por exemplo, eu estou falando, é só para quem está consciente, né? Nós estamos conscientes, podemos produzir um termo de voluntariado. Então, quando a gente está olhando para esse quadro, a gente começa a pensar. Algumas coisas começam a fazer sentido. Por exemplo, alguns de nós sabem, né, bastante sobre a prostituição infantil. A prostituição infantil não, o abuso sexual infantil, que dito, as meninas se prostituem, né? Meninas com 10, 11, às vezes menos, meninos se prostituem nas estradas do Nordeste brasileiro. Nas cidades também acontece isso, mas nas estradas. Por que isso acontece? Então, olhando, tem gente que está no nível de sobrevivência. Alguém que está preocupado, olha só que coisa, alguém que está preocupado com água e comida,
entregar a sexualidade em troca de água e de comida é possível. Se você não considera isso, é só pensar alguém que está passando fome. Meses. 1 ano. Alguém que vê a fome acontecendo o tempo todo, ela se descaracteriza como ser humano. E a sexualidade passa a não ser uma coisa tão importante assim. Se sexo pode ser trocado por dinheiro ou pode ser trocado por comida, vai ser. E é muito triste. Mas tem um montão de gente que é alvo desse tipo de coisa. Então, quando a gente está pensando em voluntariado, a gente deve pensar nesse jeito. Como é que a gente se comunica com as pessoas? Então, eu vou falar com alguém que está num nível de consciência, que pensa no meio ambiente. Por exemplo, a gente foi fazer compra para o pessoal dos nossos projetos, compra de cesta básica e alimento para eles. Aí, vamos fazer a compra. A gente comprou o que eles comem, né? O que o pessoal come. Então, lá o alimento básico. Bom, agora vamos comprar, a gente quer também entregar alguma proteína. Compramos ovos. E compramos linguiça calabresa. Essas que servem na pizza. Bom, alguém do nível de consciência, com curso superior, preocupado com alimentação saudável, fala assim, mas essa comida não devia ser comprada para o pessoal da cesta básica, vai dar a cesta básica, tinha que dar um outro tipo de proteína de mais qualidade. Mas isso tem a ver com o nível de consciência. Fala para alguém que está no nível de sobrevivência, pensando em água e comida, que linguiça calabresa seca não é um bom alimento. A gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Então, de vez em quando aparece alguém lá e você vai ter voluntários assim. E você vai precisar colocar limite nisso e conversar com seus voluntários. Alguém vai vir como voluntário lá, nutricionista, e vai falar para você que vai colocar o pão com fermentação natural, para dar o lanche, né? O pão com fermentação natural e tem que colocar o sanduíche com patê de beterraba. Ô, Jaime, está aí ainda, Jaime? O pessoal come patê de beterraba no teu projeto? Não come não. Pois é, no meu também não. E vira e mexe aparece alguém com um patê, não sei das quantas, o cara inventou o patê, criou e traz para os meninos do projeto. Os meninos não comem. Os meninos comem coisa que gente pobre come. Pipoca, cachorro-quente e Coca-Cola. Se você servir... Jaime, vai dar certo? Se servir cachorro-quente e Coca-Cola? Porra, na hora. Então, é isso. O que acontece é que a gente está falando de sobrevivência, nossos projetos. As pessoas estão no nível de sobrevivência. O nosso voluntário vem no nível de consciência. E nós precisamos ajudá-los a perceber isso. Então, acontece o quê? Alguém chega aqui e ele está no nível de consciência, uma experiência dele comer comida balanceada, comer a cada 2 horas, fazer exercício e uma série de coisas assim. Ele está pensando desse jeito. Comer castanha e uva passa no intervalo das refeições. Ele está fazendo isso. Aí ele vem e fala para você que você está servindo cachorro quente, mas não pode servir pão com margarina para as crianças. Mas fala para quem patrocina esse projeto aqui. Porque para colocar pão com manteiga ou pão com margarina e um suco de pó aqui, eu que estou captando recurso, está difícil de fazer. Então, a gente precisa, então, fazer de um jeito que a pessoa que está no nível de consciência consiga perceber que ele tem uma ideia romantizada do projeto social. Ele não consegue nem saber que tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. E a gente precisa ensinar isso para ele. E aí, quando esse cara do nível de consciência vem trabalhar com a gente, ele precisa saber de algumas coisas. Ele chega lá pensando que falar, crianças, façam silêncio, vai dar certo. Jaime, dá certo falar, façam silêncio. Desse jeito, nesse tom de voz. Dá não. Dá não. Não dá certo. Então a gente vem com esse montão de gente com uma ideia romântica de menino de periferia, de menino de favela, que eles vão te ouvir. Primeiro de tudo, esse lugar vai estar lá junto a 40 meninos e 40 meninas, de entre 8 e 10 anos. Primeiro de tudo, eles têm cheiro. E não é bom. Tem cheiro e não é bom.
Alguns deles não têm nem água para tomar banho em casa. Porque se não tem saneamento básico para 79% das pessoas do nosso país, imagina se as crianças dos nossos projetos sociais vão ter. Então, em escola pública, a gente sabe que a escola pública oferece, algumas delas oferece, chuveiro para as crianças tomarem banho uma vez por semana. Isso é a realidade do Brasil, gente. Não estou falando da África, estou falando do Brasil. Mas o nosso voluntário, ele tem curso superior, 8% é a maioria. Ele vem como nosso voluntário, não tem ideia disso. Ele pensa que ele vai chegar e as crianças vão respeitar ele automaticamente, porque ele chegou. Ele não vai... Gente, a gente perde os voluntários porque eles não foram treinados, eles não foram preparados para enfrentar a realidade. Então, alguém que está no nível de consciência, se relaciona com alguém que está no nível de sobrevivência, tem choque, tem uma crise de realidade aí. E a gente precisa treinar nossos voluntários para que eles tenham uma relação sábia nessa crise. Você precisa estar na frente, às vezes, para ajudá-lo a perceber. E, geralmente, projetos que estão estabelecidos há mais tempo, eles conseguem ter uma cultura, onde tem meninos de gerações, né? Então, por exemplo, nós temos os nossos meninos lá no projeto Vida em Jogo. Nós temos meninos que já saíram do projeto, vários deles. Mas a gente tem lá o pessoal que está no ano que completa 19 anos. Ele tem 18. Quando completa 19, ele tem que sair. Então, ele tem 18 anos e está, ao mesmo tempo, entrando uma turma que tem 8 anos. O ciclo deles são 10 anos dentro do projeto. Então, você imagina que quando esse de 18 está vendo esse de 8 chegar, ele lembra de qual era a idade dele. Mas a gente tem um que está lá com 9, 10 anos que já participou do projeto. Ele é uma influência positiva. Quando o professor apita, ele sabe que tem que ficar quieto. Se ele falar palavrão, ele sabe que tem que pagar 10. Por quê? Porque ele viu o cara de 18, falou palavrão lá, pagou 10. Ele vê até, se eu chegar no projeto e eu falar um palavrão, eles adoram o que eu falo, eles torcem para eu falar um palavrão, vou perder a paciência de falar um palavrão, para eles me fazerem pagar 10. Porque a cultura que você vai estabelecendo no projeto faz com que esse pessoal da sobrevivência esteja ascendendo, ele esteja crescendo o nível de consciência dele. O negócio é que quando a gente começa um projeto do zero, é muito difícil. E a gente vai ter que passar por esse processo de ajudar as pessoas. A gente descobriu qual era o principal problema. A gente trabalha na favela do Piolho. A gente fez uma pesquisa lá e descobriu qual é o maior problema das pessoas. Que quais consideravam que era o maior problema? Aí apareceu lá na pesquisa, tinha 20 mães que responderam. Para 6 mães era não ter banheiro. E aí a gente foi lá descobrir, foi dar uma olhada nas coisas lá, entrou no barraco e descobriu que dos nossos beneficiários, 12 casas, que significavam 20 e poucas crianças, não tinham banheiro. Não tinha banheiro dentro de casa, não tinha banheiro. Gente, eles faziam necessidade não sei onde, num pote, sei lá o que, no balde, não sei, mas não tinha banheiro. Então, para a gente conseguir que mudasse, aí a gente tinha um problema, porque vinham para o projeto, uma das histórias nossas, né, as meninas vinham para o balé, e aí teve uma situação, né, onde a gente conseguiu finalmente comprar as roupas de balé para as meninas, e elas faziam o balé, elas durante um tempo fizeram um balé no lugar onde a gente fazia o projeto, e no outro a gente fez em parceria com uma outra ONG. Então a gente tinha uma van ou uma Kombi nossa que levava as meninas para esse outro projeto, que era perto, assim, 1,5 km, para elas fazerem o balé. Quando elas ganharam a roupa de balé, elas foram trocar de roupa lá e não saíram mais do banheiro. Foram vestir a roupa de balé e ficaram lá. E demorando. Aí o nosso responsável lá pelo projeto chamava e elas não vinham, nem respondiam. Aí ele foi procurar lá a moça da limpeza da igreja, que nessa igreja eles cediam um salão social para a gente fazer o projeto. Aí a moça da limpeza entrou lá no banheiro, um banheiro grande, né, de igreja. Aí entrou no banheiro e as meninas estavam pegando o cheirinho do banheiro, que é aquela essência que fica com a madeirinha dentro para a essência, para deixar um cheiro agradável no banheiro. Elas estavam pegando aquela madeirinha e estavam passando nelas. E aí a moça perguntou: não, meninas, por que vocês estão fazendo isso? Isso não é de passar no corpo e tal.
Ela falou, ai, tia, é que a gente está tão bonita, mas a gente está com um cheiro tão ruim. Gente, as pessoas têm consciência de que tem alguma coisa errada. A gente precisa trabalhar para resolver o problema. O que acontece é que quando a gente chega a alguém que está no nível de consciência, mas que não está preparado, e os nossos voluntários às vezes não estão preparados, eles vão ter um choque cultural ao se relacionar com o nosso projeto. Eu não sei qual é o projeto que você desenvolve, mas elas podem ter um choque cultural. A gente tem aqui o Henrique, né, que é de hospital, mas as pessoas vão ter esse choque também. É de um jeito diferente, mas as pessoas têm um choque quando entram no hospital e vê alguém doente, vê alguém com um buraco na barriga que não fecha, e vê com desfigurada por alguma situação. A gente conhece a situação de alguém que tem quimioterapia, a gente conhece isso, mas tem uma centena de doenças que desfigura a pessoa e que a gente vai encontrar uma vez que a gente está nesse lugar, mas a gente tem que preparar o nosso voluntário para isso. Nosso voluntário precisa estar preparado para esse tipo de encontro, para encontrar e ter um choque de realidade. E a pirâmide faz com que as pessoas fiquem invisíveis. A nossa sociedade trata de deixar invisível o miserável. Os miseráveis ficam invisíveis, a não ser que a miséria dele seja do tamanho de uma multidão, como é o caso dos dependentes químicos de crack, por exemplo, ou da prostituição de rua. A gente consegue ver esse tipo de miséria. Mas tem um tipo de miséria que ele vai ficando involucrado. E nós precisamos trabalhar isso. Então, quando você não trabalha isso, você perde seu voluntário. Ele vem uma vez só e ele não aguenta a pressão. Ele não aguenta os gritos das crianças, ele não aguenta a criança que não obedece, ele não aguenta adolescente que fala palavrão, ele não aguenta nada disso. Você precisa preparar ele para esse ambiente. A Ivani tem um trabalho da MPC que trabalha com escola pública. Escola pública tem uma realidade muito parecida com essa que eu estou descrevendo, mas é um ambiente que tende ao controle porque tem a figura do professor. Eles conseguem falar, né, se apresentar, né, Ivani, como educador, né? Vocês se apresentam? É assim? Como que vocês se apresentam? Educador social. Então, na escola, eles já têm uma referência de autoridade que está no professor, que está no educador, que está no adulto. Esse ambiente já tem uma referência. Mas muitas vezes você vai estar num ambiente onde eles, apesar dessa referência, são completamente descontrolados ou estão acostumados a ser agressivos, né, como grupo, aquele novo que chega. E a gente vai ter que treinar nosso voluntário para ele lidar com esse ambiente e aprender a vencer essas objeções. Ivani, você já teve gente desistindo por causa da pressão do ambiente agressivo escolar? Você estava falando, eu estava lembrando de uma situação que a gente viveu no encerramento de Escola da Vida, que foi anterior a uma eleição de um ano que eu não me recordo, e a maioria dos pais dos alunos que eram presos estavam saindo da cadeia naquele dia. Então, eles estavam alvoroçados. Então, eles jogaram água dos voluntários, jogaram cadeiras, jogaram tênis. Teve gente que ficou assustado, ficou assim, tipo, o que está acontecendo aqui? E a gente estava entendendo todo esse contexto que estava acontecendo, eles estavam alvoroçados porque iam ver os pais e tal, mas foi muito tenso. Teve gente que não, assim, nunca mais voltou. Mas também foi uma situação bem atípica nessa situação, mas geralmente eles dependendo do contexto, da época do ano, da realidade que eles estão vivendo, eles... É loucura. Eu trabalhei bastante com as coisas que a gente faz em escola e a gente sabe que isso é uma coisa bem... a gente tem, em uma escola a gente tem um tipo de reação, na outra é diferente, não é muito... Como que eu entendo? Não é muito... Não é igual, né? Não se repete, são situações que não se repetem. Gente, o assunto é grande, é enorme, tem muita coisa para falar. Eu tenho uma coisa para contar para vocês para fazer o encerramento, mas se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Algum comentário? Lembra que numa conversa assim você fala assim, não tenho pergunta, tenho
comentário, né? Acrescentar também, pode ficar à vontade. Podem abrir os microfones aí para falar, tá, gente? Eu tenho um comentário nessa que você falou da questão do nível de consciência do voluntário. E até no nosso projeto a gente passou muito por isso nesse ano, que a gente está em período de construção de identidade e tudo mais. E esse ano foi um ano muito bom para o nosso projeto, né? Desde o início do ano, a gente, na pandemia, abraçou a comunidade, depois a gente conseguiu trabalhar com algumas crianças e desenvolver algumas atividades, e o projeto foi meio que com uma ascensão. E aí a gente teve a dificuldade do voluntário, que o quê? A galera chegava, por exemplo, a gente estava fazendo campanha com a cesta básica. Aí chegava o voluntário, nas primeiras campanhas a gente fez muito na mão, a gente pegava o dinheiro, ia comprar, e todo mundo naquela vibe, né? Quando tá todo mundo indo no mercado e as coisas chegando. E aí vinha um voluntário e dava uma ideia. E aí, beleza, a gente acatava essa ideia. Aí da cesta básica a gente conseguiu um espaço. E aí nesse espaço a gente foi fazendo um bazar. Só que aí esse voluntário que era para ajudar na cesta básica, estava ajudando no bazar e tal, como a gente estava todo mundo crescendo junto, o cara começa a se sentir meio dono, né? De querer determinar algumas coisas e de falar algumas coisas. Aí teve algumas situações nesse processo. Uma delas foi a professora de inglês, que, como você falou, a comunidade tem uma realidade. E a professora de inglês veio toda fantasia e tal. E era pandemia, a gente não conseguia fazer presencial. E aí eu falei para ela, é melhor a gente esperar e a gente fazer presencial, porque inglês já é difícil a garotada se motivar a fazer, quem dirá online. Aí ela falou, não, tá bom. E aí a gente entrou no meu termo e falei, então tá bom. Eu falei assim, eu vou deixar só para ela sentir. Aí eu peguei os alunos do futebol lá, fiz o grupo. E aí, antes de chegar direto na aula, eu fazendo a chamada no Zoom com os meninos do futebol. E quando eu fazia a chamada no Zoom, os moleques amaram, que não era aula. Aí a gente conversava, a gente brincava, um brincava com o outro. Aí as 2 primeiras aulas da professora, ela já declinou. Porque um já começou a falar no meio da aula dela, e já falou um palavrão, e já xingou, e ela já chamou a atenção do menino, e não sei o quê. E depois vai falar, aí foi saindo. Um aluno saiu, o outro aluno saiu, ela foi com os 2, 3, ele veio falar comigo. Aí eu falei, eu sabia que ia acontecer isso, mas você quis pagar para ver, enfim. Então, acho que é bem isso a gente viveu esse ano e acho que é interessante você falar da gente trazer essa consciência para os voluntários, acho muito importante. Mais alguém? A Flávia aqui. No nosso projeto, é engraçado que, assim, as histórias são as mesmas, né? Acho que de todos. Muda um pouco os personagens, mas é tudo a mesma coisa. A gente tem um bazar beneficente que é fixo, né, no local, que hoje em dia, assim, praticamente é o que está mantendo o projeto funcionando. E a gente precisa de clientes, né? E aí tem muitas senhorinhas, essas pessoas que vão para conversar e passam o dia no bazar, né? E aí aí eu falei com a pastora, que a pastora é a vendedora, ela fica diferente do bazar, a gente auxilia, mas quem cuida mesmo é ela. Por que você não... Porque bazar é uma bagunça, né? Porque é peça única, então o pessoal chega e detona. Aí eu falei, por que você não trabalha elas, isso até um pouco antes da Glocal, né? Para poder te ajudar. Aí pronto, né? Aí é onde se sente dona. Nessa de trabalhar as voluntárias para poder ajudar, é uma coisa que eu não sei, eu já tinha observado, mas acho que eu precisava ouvir para poder mudar um pouco a forma de trabalhar. E ela tornar elas voluntárias, clientes voluntárias, aí sente dona, né? Aí o espaço que é nosso de trabalho do projeto virou o mesmo espaço de todo mundo. Então a cozinha virou cozinha delas, o banheiro, e aí virou aquela bagunça, né? Porque todo mundo usando, então a gente vai almoçar. Então geralmente a gente almoça na parte de cima, né? Que tem o escritório e a outra parte por conta disso. Porque embaixo, onde é a cozinha e onde é o ambiente da gente estar almoçando, tá cheio de voluntário e de cliente. Porque o bazar agora não tendo atividade no salão, ele se estendeu para o salão. Então ocuparam todo esse espaço, né?
E aí está acontecendo isso e tem acontecido, inclusive nessa parte de termo que até a gente está falhando. A gente fez bonitinho com os voluntários de inglês, de reforço escolar, mas aí eu estou aqui processando. Mas essas voluntárias do bazar que estão indo, vai o dia que quer, a hora que quer, tem dia que tem 3, 4, tem dia que não tem nenhuma. Enfim, a gente vai precisar ajeitar isso daí. É um desafio. Cada um tem o seu aí. Mais alguém? Aí eu tenho uma pergunta. No começo, você estava falando sobre a questão de dar limite para o voluntário e tal. E quando você chega numa situação, né, que você não deu limite no início, então o voluntário já está acostumado ali, né? Ou entrega o documento assinado na hora que quer, ou você tem que ficar cobrando e tal. Ou talvez, assim, a gente não é compromissado, ou às vezes está fazendo alguma coisa que incomoda. Como que a gente chega nos finalmente com essa pessoa para conversar ou para convidar elas a se retirar? Porque eu fico pensando, né? O voluntário vem querendo doar ali o tempo. E às vezes eu me sinto culpada de achar que eu estou exigindo um padrão muito alto, né? E aí eu fico pensando qual é o equilíbrio disso. A gente deixou no nosso site, eu estava contando para a Ju hoje à tarde. A gente deixou no nosso site, quer ser nosso voluntário, se inscreva aqui. Deu um trabalho isso, porque é o seguinte, o cara escrevia lá, quero ser teu voluntário, o cara era engenheiro da Cobra Verde. Como é que eu acho uma Cobra Verde para o cara trabalhar? E aí a gente não... foi inocência da nossa parte de ter um lugar onde o cara podia simplesmente dizer eu quero ser voluntário. E a gente ficava o tempo todo tendo que explicar, mas vocês não precisam de voluntário? Preciso, mas eu não preciso de um engenheiro desse. E a gente pensar no seguinte, tem a ver com competência, mas também tem a ver com boa vontade. A dimensão do trabalho voluntário tem a ver com isso, competência e boa vontade. O que acontece é que a profissão da gente, ou aquilo que a gente sabe fazer, tem a ver com isso. Então não tem nada de errado um advogado servir café, se ele quiser. Mas tem tudo de errado da nossa parte, como quem está liderando, fazer um advogado servir café quando ele pode ajudar a gente na governança, nos documentos. Um administrador que não tem paixão pelas crianças, mas a gente tem tantas coisas administrativas para fazer, a gente colocar ele no lugar certo. Então, a gente pegar eu acho que o caminho, Ivani, era você fazer as descrições das 4, 5, 6 ou 10 posições de voluntários que você precisa. E você dizer em que cada um aqui se enquadra. E tem a descrição de função. Uma vez que a pessoa se enquadra naquilo, você não espera que ela faça outra coisa. Ela vai fazer aquilo. Voluntário para escola, para fazer tal coisa. Você não espera que ele faça outra coisa. E aí dizer, eu não espero que faça isso. Outra coisa é que, às vezes, eu já recebi gente pedindo para ser voluntário, que ele eu falei do Tiago aqui, né, durante a palestra, mas eu recebi gente que dominava o terceiro setor mais do que eu, querendo ser meu voluntário. E eu não tinha lugar de verdade para uma pessoa tão capacitada. Mas eu posso te indicar para outros amigos que têm organizações maiores e eu queria conversar com você de vez em quando sobre o que eu estou fazendo aqui, porque você tem uma capacidade para ser, de algum jeito, colaborar com ideias, mais do que você está presente aqui, do jeito que você está pensando. Vai acontecer isso, gente, porque quando a gente apresenta a nossa causa, as pessoas se apaixonam pelo que a gente faz. Você começa a descrever o que está fazendo, as pessoas se apaixonam e querem vir, mas não cabe todo mundo. Tem coisa que é muito específica. Por exemplo, o Henrique está falando dos gargalhões, é muito específico o que ele faz. Mas não quer dizer que não tem necessidade de voluntário, né, para esse tipo de coisa, porque a pessoa tem que ter, não é só, tem a ver com a arte, tem a ver com o horário, tem a ver com o treinamento e tem a ver com a capacidade do lugar para receber a quantidade de voluntários cada dia. Então, tem muitas coisas para combinar. E no caso do Escola da Vida ou outra frente da MPC, vai acontecer isso também. Tem voluntário que o cara não serve. E a gente vai ter que falar. Algumas coisas, por exemplo, né, a política de voluntariado. A gente não tem, nossas organizações não fazem política de voluntariado. Para recurso internacional, as pessoas pedem qual é a tua política de voluntariado.
Qual é a tua política interna? As pessoas pedem isso. É como se fosse o regimento interno de uma organização. Mas a política interna por exemplo, no abrigo que eu sou da diretoria, o abrigo de crianças limiar, na Casa Limiar, nós temos a política interna, que é uma proteção para que não tenha abuso sexual, por exemplo. Mas eu não falei para os nossos funcionários, lá no caso são funcionários, são 17 funcionários, e os nossos voluntários que vão lá, que eu estou com medo que alguém deles abuse de uma criança. Né? Então, lembrar disso. Agora, olha só que coisa. É uma coisa muito delicada. Ju, tinha que cortar para a gravação. Agora eu quero falar uma coisa que não pode gravar. Pode deixar. Já deixa eu